Signo de Aquário, previsão para a semana de 7 a 13 de outubro. Vamos ver quais são as mensagens, orientações e inspirações do tarô e oráculos para os aquarianos. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Lucélia Oshiro e convido você a conhecer o meu site e o meu Instagram para saber dos serviços disponíveis. E claro, já te convido a vir fazer a mesa radiônica, que é um detox energético, mapa do autoconhecimento para entender sua missão de vida, ou então a constelação sistêmica com foco em sucesso. Vamos lá então, signo de Aquário, começando com uma energia geral para vocês. Uma energia geral, um arcano maior para os aquarianos para essa semana. E vocês vieram com a carta do Imperador. Imperador fala de progresso, de expansão, de estrutura, né? Uma boa estrutura material, uma boa estrutura financeira, uma boa estrutura organizacional, como se tudo estivesse em ordem na sua vida. Olha quem tem no fundo do deck, o Sol. Então, as coisas não poderiam estar melhores, né, do que estão. O Imperador, ele tá com tudo organizado, tudo estruturado. Também me fala de formalidade ou formalização, tá? É uma semana de consolidação de alguma coisa, consolidação de uma atividade, consolidação de um relacionamento, consolidação de uma aliança de negócio, enfim, algo está sendo consolidado, tá? Ou está muito favorável que seja solidificado, batido o martelo. Sabe quando tem uma união de esforços e fala assim, beleza, é isso, e se aperta as mãos e formaliza um contrato, formaliza o início de um projeto, a abertura de um negócio, é isso, tá? Essa energia que eu vejo com esse imperador. E vem com as de paus. É exatamente, né? Porque só confirmando o as de paus é um início, é uma chancela, é batendo o martelo. É uma semana de começo, estruturação, assinatura de negócio, assinatura de contrato, assinatura de alianças e parcerias, de construção de alguma coisa. Muito favorável para negociações, tá? Negociações, bons acordos. Negociação, então, você sai ganhando, a outra parte também sai ganhando. Interessante. Ou também me fala de uma posição de poder, uma posição de mais autoridade. Você assumindo uma posição de mais relevância dentro do seu trabalho, dentro da sua carreira. Enfim, tem essa coisa de visibilidade, sabe? De liderança, voz de comando. Ainda que você não seja promovido, você não seja o chefe, você está sendo visto ou você está assumindo um projeto, de repente uma atividade essa semana que vai te colocar mais em voga, mais em visibilidade, demonstrando a sua habilidade de liderança, tá? O que Aquário precisa evitar esta semana? Evitar 8 de espadas, evitar a autossabotagem, se menosprezar ou se desvalorizar, achar que você não é capaz, achar que você não vai dar conta, que você não é competente. Ficar criando subterfúgios mentais que falam que isso não vai dar certo. Tá? Porque espadas é a mente, é a história que a gente conta sobre uma determinada situação, ou sobre a nossa história de vida, ou sobre quem a gente é, as nossas habilidades. E aqui tem uma coisa de você tá se dando pouco valor. Você tem autoridade, você tem competência, você dá conta, você é capaz, mas tem coisa que você acha que não sei, não vou dar conta, não sei fazer. Enfim, tá? É para evitar isso.
É para assumir um pouco mais a sua autonomia, a sua capacidade de liderança. O que tem que ativar essa semana? O que você tem que ativar essa semana? 8 de copas. Que engraçado, né? Você vem com 2 oitos na sua leitura. 8 de espadas, 8 de copas. 8 é o processo do ir e vir que nos leva ao progresso, à prosperidade. Progresso a gente já falou aqui, né? Aqui é o 4, aqui é o 8. Tem um progresso. Um progresso na sua vida material, na sua carreira, na sua vida financeira. Mas você tem que bancar isso. Você vai ter que meio que dar a cara a tapa e correr os riscos. Vai ter que correr os riscos. Talvez venha uma oportunidade de investimento e você fala assim, será que vale a pena? Será que não é melhor ficar aqui, né, nesse meu mundinho conhecido? Talvez não, porque o 8 de copas ele te tira de um lugar conhecido e te coloca num lugar desconhecido. Você vai desbravar novos horizontes, você vai buscar algo que você ainda não sabe o que é, mas que você vai saber quando encontrar no caminho. Tá? O 8 de copas é a busca do santo grau. Tem alguma coisa que eu sinto falta, né? Pode ser num relacionamento ou num trabalho. Eu gosto disso, eu gosto dessa pessoa, mas eu tenho um incômodo, parece que eu nunca estou satisfeito, parece que não me preenche, parece que falta alguma coisa. Eu estou num grupo de, sei lá, de esporte, um grupo da igreja, mas por mais que eu esteja envolvido com pessoas, com associações, sempre me falta algo, sempre tem um incômodo de que eu não estou no lugar adequado. Né? Tem um sentimento de inadequação, de ovelha negra desgarrada, sabe? E é isso que tem que ativar essa semana. Eu vou buscar o meu lugar, eu vou buscar aquilo que me preenche, eu vou buscar algo que me satisfaça mais do que isso que está no meu campo nesse momento. E o imperador é aquele que expande, que ele vai além, ele vai buscar novos territórios. E é esse 8 de copas, eu vou buscar novos territórios. Pode ser territórios afetivos, tá? Pode ser territórios afetivos. Eu vou buscar outras conexões, porque eu sinto que ainda não encontrei a minha turma, a minha galera, tá bom? Que mais para Aquário? O que você tem que prestar atenção essa semana? O que Aquário precisa prestar atenção essa semana? Presta atenção na foice. Essa semana tem uma coisa de corte. Corte para colher, sim, mas mais como separar o joio do trigo. Pode ser essa coisa de grupos, de pessoas, de ideias, separar aquelas ideias que são boas daquelas ideias que assim não são tão boas assim. Então, presta atenção em ter discernimento, não colocar tudo no mesmo balaio de gato, não colocar todos os seus investimentos numa mesma cesta, não juntar tudo falando, é tudo farinha do mesmo saco. Não, tenha discernimento. Saiba separar o joio do trigo. Saiba ser seletivo e para ser seletivo a gente tem que ter critérios de seleção. A gente tem que estabelecer critérios daquilo que é importante, daquilo que não é importante, daquilo que eu valorizo e daquilo que eu já não valorizo mais. Daquilo que, sei lá, que vai agregar para mim agora e daquilo que não está mais agregando na minha vida. Então tem uma coisa de seja seletivo essa semana. E talvez você tenha que ser seletivo, não vai dar, né, para continuar em todos os grupos. Você vai ter que enxugar um pouco.
tem essa energia de vou ter que dar uma enxugada. Porque também a gente tem aqui 8 e 8, né? 8 e 8 dá 16. E aqui a gente está trazendo o 4, que é o imperador. Se eu estou pulverizando a minha energia, eu não estou construindo nada. Para eu construir, para eu consolidar, eu preciso um pouco restringir. Se ficar muito espalhado, né, não vai dar muito certo, tá? Oráculo da Lua para Aquário. Cuidado com a dispersão, tá? Então, essas duas cartas é como se o 8 na Lemniscata, ele fica vai e volta, vai e volta, vai e volta e pode dispersar. E aí o 4, que é a sua energia principal da semana, que é a estrutura, o 4, ele coloca um quadrado, ele estabelece limites. O 4 é o número da matéria. Eu saio um pouco desse ir e vir, mente, emoção, o que eu faço, não sei o que, tananã, e vou para uma coisa mais concreta, objetiva. Tá? Então, eu estabeleço o critério e vou fazer um corte. Tá? Vou ter que podar algumas coisas, podar alguns comportamentos, podar algum vício, de repente, seu ou de alguém da sua família, por exemplo, que esteja sendo perdulário, por exemplo, tá? Bom, atravesse seus medos. Essa é a mensagem do oráculo da Lua. Lua nova em Escorpião. É uma semana para você olhar para aquilo que te incomoda. Às vezes não é nenhum medo, tá? Não é nenhum medo. Eu vejo que nem é tão medo assim. Vejo você mais destemido, né? Vejo você mais destemido. Mas é como se você tivesse que olhar para alguma coisa que é a sua vulnerabilidade. Não é um medo, mas é algo que te enfraquece de alguma forma, que te deixa mais tímido, que te intimida, né? Que é uma vulnerabilidade, um ponto fraco, que às vezes você tem medo que as pessoas descubram que você é assim. Ah, você passa uma imagem de tão descolado, despojado, inovador, mas no fundo, você fala assim, eu não me acho tão criativo, tão arrojado assim. Eu me acho meio conservador, inclusive, meio tradicional e tal. E aí você às vezes tem um medo de que as pessoas descubram que você não é tão descolado assim. Que no fundo você está morrendo de vergonha, que você está super tímido, né? Mas é uma vulnerabilidade. Então você tem que acolher essa vulnerabilidade, acolher esse ponto fraco. E ao invés de você tentar mascarar, você assumir que isso também é parte de você, né? Isso é parte de você. E não ficar em negação, porque enquanto a gente fica em negação, aquilo gruda mais na gente, né? Lua em Escorpião. A gente só vai conseguir transmutar algo a partir do momento em que a gente assume que aquilo é uma característica, então vamos trabalhar, vamos não esconder, mas remodelar, de modo que isso não se torne um impedimento para você dar um próximo passo em relação à sua carreira, à sua evolução. Às vezes você tem medo de falar em público, mas não é um medo de falar em público, é um receio de o que as pessoas vão falar se eu errar. Se você errar, não quer dizer que você vai errar. Tá? Então, tem toda uma construção mental aqui que às vezes te impede de dar um próximo passo que pode ser transmutado quando você olha para isso e não nomeia isso como um problema, mas você fala assim, é uma característica. Como que eu lido com isso? Tá? Porque o modo como a gente dá nome às coisas influencia muito. Se você falar que é um problema, você já
carregou aquilo com um grau de dificuldade, um grau de chatice. Se você falar que isso é um fato e você vai ter que lidar com isso, isso é algo real. E você vai ter que, né, se organizar para administrar esse ponto fraco, ok? Uma runa para sua semana, Aquário. Ferru. Ferru fala de fertilidade. Ferru, fertilidade. Então, uma semana de fertilidade, de prosperidade. O imperador já tinha falado, né, dessa prosperidade, dessa criação, de expansão. Só que você vai precisar, sim, você vai precisar, sim, se abrir para isso, tá? E se abrir para isso não é necessariamente escancarar os seus medos ou escancarar a sua vulnerabilidade, mas é você entender que tem uma vulnerabilidade e como eu administro isso. Tá? E por que eu estou falando tanto disso? Porque o 8 de espadas é autossabotagem. É como se você estivesse superdimensionando um ponto fraco que você tem, tá? Ok, mensagem final para Aquário. Mensagem final para os aquarianos. Eu vou aceitar que virou para cima. 3 de ouros. 3 de ouros fala, quando eu mostro o meu trabalho, as pessoas me apoiam. É isso, quando você mostra o seu trabalho, você mostra a sua cara, você dá a cara a tapa, você se expressa, as outras pessoas vão te apoiar. Ninguém vai apontar o dedo, ninguém vai ficar, né, tirando sarro, ninguém vai ficar contra. Aqui não. Aqui as pessoas te apoiam naquilo que você faz, porque você faz muito bem. Só que a sua régua está muito elevada, ou você está sendo... olhando só o copo meio vazio e não o copo meio cheio. Você só está vendo mais os seus defeitos e menos as suas qualidades, tá bom? É hora de escancarar aí as suas qualidades, ok? É isso, Aquário. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada pela escuta e até o próximo vídeo.